Coisas que eu aprendi recentemente na terapia e queria compartilhar um pouquinho aqui com você. O assunto de hoje é sobre rótulos que as pessoas costumam colocar na gente. Gente, eu não lembro exatamente qual era o teor da conversa que eu tava tendo com a psicóloga. E ela falou assim pra mim, você se rotula demais. Porque eu falava pra ela que eu era uma pessoa muito barraqueira, que eu gostava de briga, que eu gostava de confusão. Ela falou assim pra mim que eu parasse de dar atenção às vozes das pessoas que diziam a respeito de quem eu era. E isso me fez lembrar de uma coisa que acontecia muito comigo na minha juventude. As pessoas falavam muito pra mim que eu era pessoa muito lenta, muito lerda, lesada, igual a gente falava no Ceará, né? Muito lesada, muito monga. Todo mundo me apelidava colocava adjetivos em mim, né? De uma pessoa totalmente um pouco desconectada da realidade. E tempo desses atrás, eu tava conversando com a minha amiga Fernanda, e ela falou assim pra mim, ela falou assim, amiga, você é muito rápida pra fazer as coisas, você é muito ágil, você faz muita coisa assim. E eu falei pra ela assim, e se eu te contar que eu não era assim quando eu era adolescente, quando eu era mais nova? Se eu te disser que o que as pessoas mais diziam ao meu respeito é que eu era uma pessoa muito lerda, que eu era uma pessoa devagar. Ela falou assim pra mim, sério, amiga? Não, ela falou, eu não acredito. Eu falei, pois acredite. Era o que as pessoas mais falavam ao meu respeito. Aí eu falei pra ela assim que talvez eu tenha aprendido a ser mais rápida e ágil pela rotina corrida que é de São Paulo. Mas, depois que a psicóloga me falou isso na terapia, de que eu precisava parar de dar ouvidos aos rótulos que as pessoas me davam, eu comecei a perceber que talvez o fato de eu vir como uma pessoa lerda e lenta, talvez era pelo fato de ouvidos ao que as pessoas falavam ao meu respeito. E não no sentido assim de que, ai, nossa, isso era muito ruim. Na verdade, eu dava muita risada com isso, né? Que as pessoas falavam que eu era isso, que eu era aquilo. Eu dava muita risada. Só que eu fiquei parando pra pensar que uma questão de neurociência é de que as nossas ações, elas são formadas por aquilo que a gente pensa e por aquilo que a gente ouve e fala pro nosso cérebro. Então, se eu falo que eu sou uma pessoa ruim, que eu não presto, que eu não sou boa, que eu não consigo levar as coisas pra frente, que eu sou isso e eu sou aquilo, o cérebro vai agir conforme aquilo que eu tô falando. Então, assim, se eu falo, nossa, eu não dou certo em nada, as minhas ações, o meu cérebro vai ditar as minhas ações conforme essas coisas negativas que eu estou falando. Eu sempre pensava assim, nossa, agora eu sou rápida porque eu vim aqui pra São Paulo e o ritmo daqui é muito frenético, muito agitado, então eu aprendi a ser uma pessoa rápida. Mas eu não acho que é por conta disso só, porque tem muitas pessoas que vivem nessa correria aqui e acabam sendo pessoas mais devagar pra fazer as coisas, enfim. E eu comecei a pensar nisso que a psicóloga tinha. E eu acho que talvez de tanto eu ouvir das pessoas que eu era aquilo, eu acabei me tornando aquilo que elas falavam. Porque eu ouvia demais, eu ouvia em um grande volume de todas as pessoas que conviviam comigo. E talvez eu fosse lenta num certo ponto, mas talvez eu precisasse de pessoas que falassem coisas positivas ao meu respeito, que eram coisas que eu não ouvia muito, que eu não ouvi muito durante a minha juventude. Começa a pensar numa situação sua, numa característica sua que as pessoas falam demais, se isso realmente faz sentido ou se realmente é só um rótulo que as pessoas colocaram em você e você começou a assumir aquele rótulo como uma verdade. Comecei a achar realmente que eu era uma pessoa lenta, devagar, lerda e os infinitos adjetivos que as pessoas me davam.